Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para conversarmos um pouco mais sobre a nossa vida, sobre as nossas necessidades, ok? E eu trago para a nossa reflexão um tema que eu acho muito importante para todos nós, que é o tema da lei de ação e reação, que é muito divulgado, muito pronunciado, muito falado, principalmente no meio espírita, ok? Essa lei de ação e reação é a mesma lei do aqui plantou, né? Aqui se colhe, aquele que plantou irá colher aquilo que plantou, que a plantação é uma opção, mas a colheita é obrigatória. São todas ideias similares que levam ao mesmo pensamento, não é verdade? Aqui se fez, aqui se paga. Aquele que matar pela espada perecerá. Então, essas questões são bem faladas repetidamente. Eu acho pouco provável que a gente entre numa casa espírita, aqui tem a palestra, que o palestrante não entre nessa questão, não fale sobre a lei de ação e reação, né? Aqui se fez, aqui se paga, aquilo que plantamos iremos colher, e aquele, né, que matar pela espada perecerá. Eu sou espírita, como muitas pessoas que são de Umbanda e outras religiões afrodescendentes, dos afrodescendentes, né, da África, hoje em dia se denominam também como espíritas, ok? Eu sou espírita da origem principal, né, que denominou-se esse nome, de Allan Kardec, ok? Então, meus amigos, eu como espírita, frequentei muitas casas não, frequentei algumas casas, mas assisti muitas palestras, ok? E raramente a gente não ouve um palestrante falar sobre a lei de ação e reação. Eu também já fiz muitas palestras, ok? Porque no local que eu morava, não moro atualmente, eu frequentei uma casa por mais de 12 anos. Eu acho que chegou a uns 13 anos mais ou menos que eu frequentei essa casa. Foi por aí. Eu acho que eu saí em 2016, e entrei em 2001. 2000. Por aí. Então foi mais de 12, 13 anos. 15 anos. E durante esse período que eu frequentei essa casa, eu trabalhava em todas as atividades da casa, tanto quanto médio, como médio, tanto quanto trabalhador voluntário. Eu era bem presente, né? Frequentava a casa quase 5 dias por semana. Era 5 dias, era segunda, terça, quarta. Não, tem uma época que eu frequentava todos os dias da semana. Segunda tinha o desenvolvimento mediúnico. Terça-feira tinha o estudo sistematizado da doutrina. Na quarta-feira tínhamos desobsessão. Quinta-feira não tinha nada, é o dia que eu ficava em casa. Quinta-feira não tinha. Sexta-feira tinha reunião pública, na sexta. No sábado
tinha a evangelização e no domingo tinha reunião pública. Então era só quinta-feira que eu não ia. Ok? Por um período. Depois acabou com o trabalho de desobsessão, que era na quarta-feira, e passei a ficar em casa também quarta-feira, quarta e quinta. Quer dizer, ficar na minha residência, né? Então os outros dias da semana eu ia para casa trabalhar. Bem, enfim, estou falando isso para vocês que vocês entendam um pouco que eu tenho não tenho muito conhecimento, claro, mas tenho algum conhecimento. Por esse período todo, a gente sempre estudou, né, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as 5 obras de Kardec que formam a base da doutrina. E eu sempre questionei muito, né, a lei de ação e reação. Eu sempre questionei muito a que se fez, a que se paga, a que matar pela espada perecerá. Porque eu sempre questionei isso muito, questiono até hoje. E hoje com mais convicção do que antes. Por quê? Porque mesmo dentro dessas obras, né, daquilo que a gente estudou, sabe que Jesus falou para a gente, quer dizer, pelo menos é o que nos trouxeram através da Bíblia Antiga, do Novo Testamento, por aí vai. De algumas coisas que Jesus fala exatamente opostas, que são ideias opostas a essa lei de ação e reação. Então vamos lá, vamos refletir e juntar essas ideias opostas? Então tá. Jesus nos informou que uma caridade apaga uma multidão de pecados. Ok? Então já começamos a ver, né, que você pode plantar uma coisa errada, mas desde que você vier fazer o bem, já começa a eliminar alguma dessa reação, né, do mal, porque tu praticou o bem. Já é uma informação que Jesus nos diz, tipo assim, tem a lei de, ele pode, em outras palavras, até falar, existe a lei de ação e reação para aquele que não quiser praticar o quê? A caridade. Então, se existe uma possibilidade de não haver a lei de ação e reação, ela tem que ser explanada e divulgada, porém não é. Ok? Outro momento que Jesus nos diz, que vai de contra a essa lei de ação e reação, que a gente vai entender muito bem isso, quando Jesus nos disse, né, quando o apóstolo pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar uma pessoa, seu inimigo, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes, aí Jesus responde, não apenas 7 vezes, mas te digo, 70 vezes 7. Então essa ideia de 70 vezes 7 é figurativa, é como se dissesse, perdoa infinitamente. Ora, vamos conciliar esses pensamentos também com a lei de ação e reação. Ok? Bem, se eu sou um simples mortal, um ser humano mortal, espírito não, estou falando ser humano, certo? E sou ignorante espiritualmente, moralmente falando, ainda. Embora tenha alguns conhecimentos, mas também trago muita ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento de muita coisa. Se nós com essa inteligência pequena ainda desenvolvida, nós temos por obrigação perdoar o nosso inimigo 70 vezes 7, como posso entender que existe uma lei de ação e reação para cada erro que eu tenha cometido? Eu cometi um erro. Aí vou pagar por esse erro por uma lei de Deus. A lei de Deus, ela é impiedosa. Ela me castiga porque eu fiz uma besteira, cometi um erro. Então Deus não tem para mim, né, a mesma piedade, a mesma paciência que Jesus falou que eu tenho que ter para com aqueles que me fizeram algum mal. Vocês acham coerente essa ideia, né, da lei de ação e reação? Do aqui se fez, aqui se paga? Ok? Então,
eu sou obrigado a perdoar aqueles que me causam algum mal. Não é verdade? É minha obrigação. Aí, esse que me fez o mal, que eu tenha perdoado, que eu não estou com raiva dele nem nada, Deus vai ficar com raiva dele, vai puni-lo. Então Deus não vai ter piedade para com aquele cara, e eu tive piedade. Então meu sentimento é melhor do que de Deus? É melhor do que dos espíritos superiores? É isso que estamos falando? As pessoas acreditam nas punições ainda, mesmo que seja dentro da doutrina espírita, dentro de seres de pessoas, mesmo que seja dentro de pessoas que já acreditam no espírito e na reencarnação, acreditam no poder de Deus, acreditam em Jesus e ainda acreditam nas crenças antigas, nas ideias antigas da punição, do pecado. Será que nós vamos continuar nessa prisão? Eu vi agora, há pouco tempo, eu acho legal assistir algumas postagens, alguns vídeos no YouTube, que me faz, com que, dentro daquilo que eu acredito e penso, me força, querendo ou não, a fazer essas postagens, que eu estou fazendo agora. Eu já falei sobre isso, mas não tão profundamente quanto eu estou falando agora da lei de ação e reação. Então, como eu assisti a um vídeo agora recente, uma postagem, me levou a fazer essa que eu estou fazendo agora, postagem, somente sobre esse assunto para que a gente possa refletir. Se nós temos que nos libertar das crenças antigas que nos limitam, que é o que estão falando, vocês acham que a lei de ação e reação não é uma limitação? Vocês não acham? Pois é, eu acho. Então, meus irmãos, quando Jesus fala que um dos seus apóstolos falou assim, que Jesus era que ele era um mestre bom, aí Jesus vai e fala para o seu apóstolo, não, eu não sou bom. Bom é meu Pai que está no céu. Minha gente, se Jesus fez o que fez por todos nós, ele não se acha bom, ok? E nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. E se o Pai dele, que é o nosso, é muito melhor do que ele, isso não é novidade, pelo menos na atualidade para nós. Como o nosso Pai, através de alguma lei, vai nos punir de algo, através de uma lei de ação e reação. Certo? Então, meus irmãos, isso é uma opressão, que temos que sair dessa opressão. Agora, se você já tem um conhecimento do que é certo e do errado, e continua a cometer os mesmos erros, certo? Você cria dentro de você uma cobrança, que é a tua consciência. E quando você recebe essas informações da lei de ação e reação, você acredita mais ainda que você já está ferrado. E por você já estar todo ferrado, tu vai chegar no momento, que se dane, vou continuar, eu já estou ferrado mesmo. Aí você piora a tua situação. É o que promove acreditar nessas coisas que nos oprimem. Em vez de melhorar a nossa situação, só piora. Você não se liberta, porque é que nem a pessoa que já está devendo na praça. Ela está toda endividada, sabe que não tem como pagar. Se ela fizer mais uma dívida, ela vai se lixar também. Eu vou fazer mesmo, já não ter como pagar, meu nome já está sujo. Suja mais essa porcaria. Não é mais ou menos assim? Agora, se você está devendo muito na praça e alguém te dá uma possibilidade de você poder pagar através de um trabalho, não é verdade? Te dá uma oportunidade, você está me devendo, mas vamos fazer o seguinte, faça esse serviço aqui assim, assim, assado, e vou quitar a tua dívida. Você não vai se prontificar a pagar a dívida dessa forma? É claro que sim. Não é verdade? Então é isso que eu trago para vocês hoje. Vamos refletir mais. A lei de ação e reação, quando as pessoas falam, ela existe.
Eu vou dizer quando, em alguns casos, pode sim ser assim que ela acabe te atingindo. Quando ela pode te atingir? Vou te explicar como. Você fez um mal a alguma pessoa, né, numa vida. Cometeu alguns erros, abusou da amizade, da confiança, bem, enfim. E cometeu determinado erro. Aí você desencarnou, foi para a pátria espiritual, descobriu que você errou, que você tinha que, né, consertar a bagunça que tu fez. Aí você vem numa vida com a finalidade de consertar aquilo ali, de reparar teu erro, certo? Aí você vem para a vida. Novamente você vai encontrar aquela pessoa a qual você fez o mal, que agora você tem por obrigação moral a fazer o bem. Você já se comprometeu antes de nascer. E a pessoa também já sabia que você ia fazer o bem a ela antes de nascer. Chega aqui na Terra, você muda de trajetória. Você se deixa levar pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo e não repara aquilo que você deveria reparar. Sendo assim, você baixa o teu padrão vibratório. Entendeu? Você está indo para o caminho errado. Sua trajetória você mudou. Como você mudou a sua trajetória e como você baixou o seu campo vibratório, automaticamente as energias negativas vão te encontrar e você vai acabar sofrendo a mesma consequência daquilo que tu fez o outro sofrer. Ok? Então nós temos a oportunidade, a chance de reparar. Só que muitas das vezes nós nos recusamos. E daí somos atingidos em cheio. E parece que é uma lei de ação e reação. Porém, não da forma que as pessoas pensam. Essas oportunidades de fazer melhor sempre teremos. Todos os erros que você praticou nessa vida não necessariamente vão te acontecer no mesmo grau, ou na vida atual, ou na vida futura. Não, essa lei de reação não existe. Ela existe para aqueles que querem continuar a cometer os erros e não querem reparar. Por quê? Porque está no padrão vibratório baixo. Não é castigo de Deus. Agora, se você comete um erro, né? Você cometeu um erro aqui com um irmão seu, pegou um dinheiro emprestado, vamos dar um exemplo, demorou para pagar, ficou de pagar no mês, mas você está preocupado em pagar, mas você não consegue, tá? O primeiro mês vai te cobrar, vai ficar chateado contigo. Mas passou um mês, passaram 2 meses, 3 meses, aí você conseguiu pagar, né? Ele vai ficar chateado contigo nunca mais, certo? Você conseguiu reparar. Então, essa oportunidade, né, que esse irmão tem paciência com a gente 1 mês, 2 meses, 3 meses, Deus tem uma paciência muito maior com todos nós. Os crimes que praticamos aqui na Terra, os erros que cometemos, não são dessa forma que as pessoas estão colocando, não, gente. Deus vai nos dar quantas oportunidades forem necessárias. Às vezes você vem para cumprir uma missão, para pagar um erro, e chega aqui e não consegue, porque você pegou uma missão muito difícil. Deus está vendo o teu esforço, viu que não dependeu de você concluir aquela missão, que nunca depende somente da gente. Nós somos, querendo ou não, produto do meio. As pessoas não entendem o que vem a ser produto do meio. O que é o produto do meio? Nós recebemos influência, sim, do meio que habitamos. Se habitamos no meio complicado, difícil, duro, seremos influenciados, sim, de alguma forma. Uns mais, outros menos, mas sofreremos essa influência, é inevitável. Certo? Então, essas dificuldades, que cada um passa diferentemente, uns mais, outros menos, são fatores primordiais para qualquer tipo de julgamento. Ok? Então, meus irmãos, não acreditem na lei de ação e reação do jeito que propagam. Você errou, faça como o Chico Xavier falou. Ninguém pode mudar o passado,
né? Mas pode fazer um novo começo. Os erros que ficaram lá para trás, a gente não tem como mudar, já foram feitos. Mas daqui para frente, eu posso fazer as coisas diferentes. Então, essa oportunidade temos nessa vida? Sim, claro. Teremos nas vidas futuras, com certeza, muito maiores oportunidades, com maior possibilidade de acertar. Porque tudo evolui. As experiências que estamos tendo agora nos servem de base para que a próxima vida seja muito melhor, muito mais produtiva, e será com certeza. Porque o espírito não anda para trás, não retrograda. Porque andar para trás, retrogradar, significa perder todos os conhecimentos já adquiridos. Ok? Então, essa possibilidade não existe. Ok? Então, meus irmãos, é essa mensagem que eu trago para vocês. Os erros que vocês cometeram já foram feitos. Tente não errar mais. Saia dessa prisão de achar que vai para um umbral porque cometeu esse erro ou aquele. Assuma a responsabilidade dos seus atos. Entenda que você é um espírito como todos os outros aqui na Terra. Você não é igual a ninguém. Mas você é igual quando se trata de ser filho de um só Criador. Você é igual quando se trata de necessidade de aprendizagem. Sim, você é igual nesse sentido. Você não é melhor do que nenhum espírito que está aqui habitado. Você não é melhor do que Jesus. Aí você vai falar para mim, do que Jesus é fácil. Mas nem Jesus é melhor do que você. Você sabia disso? Que Jesus não é melhor do que nenhum de nós? Será que vocês conseguem entender isso? Jesus não é melhor do que eu. Jesus não é melhor do que você. Jesus está melhor do que eu. Está melhor do que vocês. Está muito melhor do que muitos de nós. Ele está. Porque o estar é temporário. O ser, não. Quando a pessoa é eterna. Exemplo, nós somos espíritos. Nós não estamos. Nós estamos homens, ou seja, espírito dentro do corpo. Nós estamos, mas não somos o homem. Estamos dentro do corpo temporariamente. Ok? O único ser que não está, ele é, que sempre foi e sempre será, é Deus. Esse sempre foi. Nós sempre estaremos. Esqueceram daquilo que Jesus nos falou? Vocês são deuses, farão o que eu faço e muito mais? Ele se igualou a nós, no sentido da sua essência divina. É claro que está mais evoluído. Você acha que você é diferente de um professor da faculdade? Se você não for professor, você acha que você é diferente do que ele? Não, você não é diferente, você está. Basta você estudar, fazer todos os cursos que são necessários para se tornar um professor de uma faculdade. Ora, então você é inferior ao professor da faculdade? Não, você está. Então assim somos nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Só Deus. Nós estamos um pouco melhores do que alguns e piores do que todos os outros. Mas sendo como for, todos nós no planeta Terra, nós estamos, né, um pouco mais elevado do que outro e um pouco menos elevado do que o outro na parte moral. A social de nada vale, que a social é a classificação, é a colocação aqui no planeta. Na espiritualidade o que vale é a nossa moral. É o que fizemos para o próximo. Aí sim, existirá graduações na espiritualidade. A partir da moralidade, não da materialidade. Ok? Então, meus irmãos, você é como todos somos aqui na Terra. Você está humano, no corpo, está aprendendo que lhe é necessário, e todos os outros estão aprendendo também. Somos todos o quê? Imperfeitos. Você não é perfeito, eu não sou. A única perfeição que existe no universo é Deus. Ok? Nós estamos a caminho
de chegarmos perto da perfeição. Não tem como nenhum espírito se comparar a Deus. Vamos chegar perto, mas não tem como nos compararmos, nem quando estivermos perto dele. Certo? Então, meus irmãos, entendam, saia dessa prisão que criaram para a gente há milhares de séculos atrás, muito antes de Moisés. A crença dos castigos eternos, que é uma coisa da igreja, e por aí vai. O Espiritismo também prega essa lei de ação e reação, que eu não concordo, nunca concordei. Ok? Se prenda, já que tu quer aprender alguma informação da religião, se prenda nas boas informações de Jesus, que uma caridade apaga uma multidão de pecados, que se nós temos que perdoar o nosso inimigo, não é perdoar o nosso colega, não, o nosso inimigo. Veja bem, 70 vezes 7, quantas vezes Deus irá nos perdoar? E nós não somos inimigos de Deus. Eu queria saber se Deus tem algum inimigo. A pessoa pode querer ser inimiga de Deus, mas Deus jamais vai ver um filho seu como inimigo. Vai nos ver como ignorantes, não como inimigos. Vai nos ver como espíritos infantis, não como inimigo. Então Deus nem tem inimigo para não perdoar. Nem isso ele tem. E Jesus nos fala que nós temos que perdoar nossos inimigos. Nós temos inimigos, sim. A pessoa pensa diferente, faz coisas que a gente não gosta que ela faça, ou nós fazemos aquilo que ela não gosta, e acabamos nos tornando inimigos. Né? Mas isso é temporário. Conforme nós vamos evoluindo, essa inimizade vai se acabando, claro, evidente. Mas se nós temos que perdoar aquele que momentaneamente é nosso inimigo, quantas vezes Deus irá perdoar um filho seu que não é seu inimigo? Então, meu irmão, vamos sair dessa crença. Conforme eu vi, crenças limitantes. Isso é uma crença limitante, sim. Ok? Vamos aprender que não existe lei de ação e reação. Não no sentido que pregam, que aqui se fez, aqui se paga. Não, aqui se fez, aqui se pode reparar. Aquele que matar pela espada, pelo amor, vencerá. Vamos trocar essas palavras que foram as religiões que criaram e inventaram, que jamais foram coisas de Jesus. Que um ser que pensa de um jeito não pode, né, modificar sua ideia de pensamento por qualquer momento. Nós mesmos somos assim. Aquilo que nós pensamos, nós mantemos aquela linha de pensamento daquilo que acreditamos. E na frente, porque pode ser até que a gente modifique o nosso pensamento, mas para melhor e não para pior. Não é verdade? Nós estamos em processo sempre evolutivo. Então está aqui a dica para vocês. Espero que vocês tenham entendido meu ponto de vista. Não quero convencer ninguém de nada. Esse canal aqui que nós criamos, a finalidade é de fazer com que a gente reflita e pense. Se vocês não concordam comigo, tá muito bacana. Se vocês discordam ou aprovam aquilo que eu falo, sabe? O mais importante desse nosso canal aqui é fazer com que a gente reflita um pouco mais. Eu falo para vocês as coisas que eu penso e que acredito. Certo? E vocês reflitam sobre isso também, que é muito interessante. Muito obrigado, principalmente aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Que a luz do universo de Deus esteja no lar de vocês, através de vocês. Que vocês consigam, né, lidar mais facilmente quando os problemas surgirem na vida de vocês. E não esqueçam nunca que Deus está sempre contigo e com cada um que está precisando de ajuda. Não esqueçam de se inscrever e dar aquele joinha. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Tchau. Fui.